Continuando a oitava questão, ela vai ter dois textos, né? O texto 1, a gente tem a obra Abaporu, e o texto 2, né, nós temos uma espécie de citação sobre o livro, certo? E quando a gente fala sobre Abaporu, a gente lembra do que foi estudado nas aulas anteriores. Eu fiz, inclusive, uma análise aí da obra Abaporu, né? Para quem não lembra, aí o Abaporu significa homem que se alimenta de carne humana, né? A antropofagia. E, inclusive, a antropofagia, o manifesto Antropofagia, foi inspirado nesse quadro da Tarsila do Amaral, certo? E essa antropofagia da Tarsila, ela vai repercutir em várias fases modernas, né? A fase pau-brasil, a fase antropofágica, certo? Principalmente por conta desse conceito antropofágico. E também uma pintura presente até na fase social, né? Porque ela foca nesses temas cotidianos e sociais do nosso país. Então, a obra Abaporu, ela traz aspectos muito marcantes, né, que foram vistos por vocês, né, nas aulas anteriores, né? Lembrem aí do porquê que a cabeça é menor do que o corpo, né? Significa que ele trabalha mais e tem pouco pensamento crítico, né? Lembrem aí também, depois voltem para os vídeos para entender novamente o porquê das cores, né? O porquê do sol, o porquê do cenário ser esse. E lembrem aí que o Abaporu, ele traz esse aspecto da antropofagia, porque a antropofagia ela vai pretender, né, apropriar da cultura europeia para originar algo brasileiro. Então, nós temos aí a letra A como a nossa resposta central e certeira para esse quadro. Aqui, né, que o Manifesto Pau-Brasil é um manifesto nativista, é um manifesto que busca a poesia por exportação, assim como o Pau-Brasil ele foi exportado para fora. Então, a nossa poesia ela também tem que ser reconhecida fora do nosso país. Colocando aqui, né, que o Manifesto Pau-Brasil é um manifesto nativista, é um manifesto que busca a poesia por exportação, assim como o Pau-Brasil ele foi exportado para fora. Então, a nossa poesia ela também tem que ser reconhecida fora do nosso país. Então, o primitivismo é a principal característica desse movimento, porque ele vai valorizar o passado histórico brasileiro, ou seja, a influência que o Brasil teve da Europa. Só que essa revisão ela vai ser muito crítica sobre o nosso passado. Então, o primitivismo é a principal característica desse movimento, porque ele vai valorizar o passado histórico brasileiro, ou seja, a influência que o Brasil teve da Europa. Só que essa revisão ela vai ser muito crítica sobre o nosso passado. Nós vamos ter com esse movimento crítica, nós vamos ter um abandono do academicismo, uma linguagem mais coloquial, certo? E, no caso, a nossa valorização de identidade nacional, certo? Então, não foi um grupo bem visto. Não foi um grupo bem visto porque eles valorizavam e entendiam a importância das influências europeias na nossa cultura. Já outros conservadores, eles não gostavam muito bem dessa ideia. Como muitos não concordavam com as ideias de Oswald, foi criado um outro manifesto chamado Verde e Amarelo para responder ao manifesto Pau-Brasil. Então, o Verde e Amarelo ele foi criado como uma resposta para o manifesto Pau-Brasil. Então, o Verde e Amarelo ele é muito visto pelas características do ufanismo. O ufanismo é um patriotismo, só que exagerado. Eles odiavam saber que nós temos influências com os estrangeiros, então eles queriam arte puramente brasileira. Tempos depois, nasce, a partir desse manifesto Verde e Amarelo, outro manifesto com o nome de ANTA, Escola ANTA, que é o mesmo Verde e Amarelismo, só que tempos depois eles mudam, porque eles acham que a ANTA representa muito bem o povo brasileiro. Quando eu digo representar, significa que para eles é um animal puramente brasileiro, né? Um dos animais mais antigos do Brasil, e é um animal que a gente pode colocar como o símbolo da nossa cultura brasileira. Quando eu falo ainda como resposta da Escola ANTA, o Oswald ele novamente cria, né, um manifesto, né, chamado de Antropofagia, com a ajuda da esposa Tarsila do Amaral.
como, no caso, resposta a esses outros. No caso, aí a gente vai usar esse termo de antropofagia para comer, entre aspas, a cultura europeia, misturar a cultura europeia com a cultura brasileira para que a gente possa criar uma arte totalmente original, puramente original e brasileira. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Peço também para que vocês assistam os vídeos sobre cada um desses pintores para fomentar mais ainda essa aprendizagem das características de cada um. E da semana também.